No ar, programa Vereda Literária, conversando hoje com a editora Maria Mazzarello Rodrigues. Maria Mazzarello Rodrigues nasceu em Ponte Nova, formou-se em jornalismo pela UFMG, fez mestrado em editoração na França. Maria Mazzarello é responsável pela publicação de aproximadamente 300 títulos da literatura brasileira. Atualmente, Maria Mazzarello dirige a empresa Maza Edições. Tudo bem com você, Maza? Tudo bem, Alto. Eu agradeço a chance. Para mim é muito bom, porque como uma pequena editora aqui nas Gerais e com um trabalho assim, pretendendo ir muito longe, eu quero contar para o pessoal, falar um pouco desse trabalho da gente. É difícil, mas muito rico, muito compensador. Trabalhando com autores, com esses escritores maravilhosos, essa gente maravilhosa, especialmente essa gente que faz poesia. Ok. Mas então nós vamos começar falando um pouquinho dessa sua trajetória fantástica. E você foi objeto, inclusive, do jornal Áfricas Gerais, não é isso? Áfricas Gerais, uma publicação da Prefeitura de Belo Horizonte, cujo título foi o seguinte: Ponte Nova, Paris, Belo Horizonte. Uma mulher na rota da utopia. Fala para nós dessa rota. Bom, eu saí de Ponte Nova com 13 anos. Fui criada, minha mãe teve 9 filhos, muita dificuldade, e meu pai ficou doente cedo, então ela teve que... nos criou na bacia de roupa. Então, muito orgulho da minha mãe, mas era uma mulher interessante, que gostava da leitura. Foi ela que me introduziu fez essa introdução aos livros, esse amor aos livros. Ela ia buscar roupa, a gente ia com ela, a roupa para lavar, e ela sempre trazia os jornais velhos, os jornais da semana, que já tinham sido lidos. Ela não só lia, como passava para a gente, botava uma série de informações e fazia a gente também, desde que a gente aprendeu a ler, a ficar lendo determinadas notícias, especialmente se refere, naquele tempo, literatura infantil. Monteiro Lobato, a gente ficou a Condessa de Seguir, então a gente ficou conhecendo esse pessoal. Não tinha o livro em casa, mas tinha na escola pública que a gente frequentava, a gente trazia o livro para casa e lia. Sim, agora veja bem, você veio para Belo Horizonte, teve alguma dificuldade inicial, inclusive, de se empregar. Ironia do destino, não sei, mas você vai se empregar numa gráfica, não é isso? Gostaria que você contasse isso, porque de lá para cá você não fez outra coisa a não ser se dedicar à editoração. Muito interessante mesmo. Eu tive problemas, embora parte, né, da sociedade brasileira não goste muito de ouvir isso, mas é um país, o Brasil é um país que ainda não superou a questão do preconceito. Então, eu, como uma moça negra, uma jovem negra, vim para Belo Horizonte com 13 anos, né, quando minha mãe mudou para cá, para ver se a gente tinha um amanhã, porque realmente no interior é difícil. E comecei, arrumei logo dei um jeito de estudar à noite, e de dia, e comecei uma batalha dos 13, consegui dos 13 aos 17, eu tive os subempregos, mas eu queria, já estava na escola média, do curso médio, e já queria, enfim, entrar no mercado de trabalho. Agora, dizer que eu pensava em literatura, em livros, não. Eu queria entrar no mercado de trabalho, precisava ajudar em casa, sustentar, sobreviver, com dignidade. Não consegui. Tentei, bati em inúmeras portas e há uns 10, 15 anos para trás ainda usava, hoje não. O pessoal não usa muito não. Falar sobre boa aparência. Quer dizer, a gente ia, chegava, tinha condições, a gente estava querendo boa aparência, significava que queria uma pessoa clara, uma pessoa branca. Então, foi através de amigos que eu consegui, a duras penas, colegas de aula, eu estudava, depois passei a estudar à noite no IMACO, que me ajudaram a arrumar um emprego, um trabalho numa gráfica
que estava acabando de ser montada no Instituto de Educação. Agora, ironia das ironias, era um programa que o governo do Estado fez com um programa que envolvia o governo do Estado, o município, o governo brasileiro, um dos primeiros programas do ponto 4, naquele tempo Aliança para o Progresso. Então eles estavam se instalando em Belo Horizonte e o Instituto de Educação fizeram um acordo com o governo do Estado, eles iriam remodelar o Instituto de Educação e iam implantar um programa de ensino, que iam cuidar do ensino a partir do ensino primário. E para isso eles vieram com toda uma tecnologia, toda uma infraestrutura, montaram uma gráfica. E foi exatamente nessa gráfica, agora, eu não sabia de nada disso, nem tinha nem máquina de escrever, professora? Nada. Não, a máquina de escrever, sim, porque me arranjaram um emprego na gráfica, porque lá era uma gráfica laboratório. Eram lá, vinham os técnicos, iam preparar o material de educação, material didático, e esse material era feito na gráfica. Aí eu entrei na gráfica, em princípio, para datilografar os originais. Mas aí já era, nesse tempo, tão avançado o material que eles trouxeram, que, de repente, eu não tinha acesso. Eu tinha a velha Remington e tal, dava conta, mas eles já trouxeram as IBMs elétricas, mas que ainda não tinham chegado aqui, e eles trouxeram. Então, eu não dei conta. Aí fiquei engasgada, sentindo que estava perdendo a minha chance. Aí um funcionário lá do setor ficou sensibilizado com a minha, nem entendeu por que aquilo foi tão dramático para mim. Depois é que ele veio a saber a importância daquilo. Ele falou, olha, infelizmente, não posso te admitir aqui, dar ok. Mas se você não se importar, a gráfica está sendo instalada, então, se você não importar de começar num serviço mais simples, intercalar, você aprende, eu converso lá. Você quer? Eu falei, quero, nossa, só faltei beijar as mãos dele. Foi aí que e foi interessante porque era uma gráfica laboratório, então todas as coisas aconteciam ali, desde a chegada dos originais até o livro pronto, dirigido por americanos. Então, o pessoal é realmente tão bom de serviço, levam tudo tão a sério, que estão onde estão, né? Quer dizer, fui formada por eles. E daí o amor, aí não sai mais. Para benefício da cultura mineira e brasileira, diga-se, viu, Masa? Não sei, mas eu gosto muito, foi muito bom. Masa, nós convidamos a editora Ana Lúcia Campanha Batista para dar um depoimento sobre o seu trabalho. Vamos ver isso? Eu conheci a Masa no princípio da década de 60. Ela era uma garota naquela época e já me chamava a atenção a inteligência, a capacidade de luta, a teimosia de Masa na perseguição dos seus sonhos. Sempre, desde que eu a conheci, já trabalhando com composição gráfica, sempre muito atenta a tudo que surgia de novidade, buscando sempre a qualidade maior no trabalho que ela fazia e sempre com uma coerência muito grande, política e ideológica, e muito solidária com os autores novos, com os poetas e escritores. Eu me lembro, nós lançamos juntas o primeiro livro do Enfio, Hiroshima, Meu Humor, e ela se desdobrou naquele trabalho, como viria a se desdobrar em todos os outros, dando sempre o máximo de si em busca da qualidade no trabalho editorial e procurando revelar jovens talentos na literatura para o Brasil. Então, Masa, como é que você gostaria de comentar esse depoimento? Eu gostaria de agradecer de público a Ana Lúcia, porque foi ela que me introduziu nessa área, na área editorial,
e foi uma coisa tão boa na minha vida e que eu sei que eu não vou abandonar, vou morrer fazendo isso, mas foi ela. E me lembro muito bem que ela inventou, na verdade, de criar a editora do professor do galinheiro da casa dela, lá na Batista Figueiredo. De lá para a livraria do estudante foi um pulo. Tudo ideia dela. Eu acompanhava. E ela acompanhava, mas foi ela que foi me estimulando. Eu fui fazer jornalismo na segunda turma por conta de Ana Lúcia. Então, o meu comentário é que ela também, ela é outra brava, lutadora, livreira hoje, que está lá em Lagoa Santa, mas escorando também, porque o papel do livreiro, para nós editores, é muito importante. Uhum. Então, é isso, Ana, eu fico feliz de te ouvir, mas você tem um grande mérito no papel que na minha atividade hoje por esse Brasil afora. Ótimo. Masa, ela fala dessa sua capacidade de luta. Eu gostaria de destacar 2 textos de uma entrevista anterior sua. Primeiro, que você parece que encerra a sua dissertação de mestrado com uma citação do professor Edgar da Mata Machado, dizendo o seguinte: a utopia, sem dúvida, é o derradeiro reduto dos que não desesperam da liberdade. E no seu depoimento, quando você retorna da França, você vem com um propósito firme dizendo o seguinte: não posso nada, mas posso fazer barulho, colocar tudo o que eu aprendi a serviço de uma coisa que tem tudo a ver. E o catálogo da Masa é dedicado profundamente a essa questão da negritude. Gostaria que você comentasse para nós esse projeto seu como editora. Comento sim, com muito prazer. E que vá bem longe esse meu comentário, especialmente para nosso povo negro, grande parte da população desse país, população sofrida. Eu, quando fui embora para a França fazer o mestrado, é claro, foi uma grande oportunidade, nunca na vida tinha podido parar. Quer dizer, eu trabalho praticamente desde que eu me entendo por gente, desde os 4 anos. Então, fui para a França, para mim, numa posição privilegiada, bolsista da CAPES. Então, para mim, foi glorioso. Estava recebendo, muitos bolsistas iam, é muito pouco, mas para mim era glorioso. Eu estava lá para estudar. Aproveitei o máximo, tirei tudo que podia e não podia desse meu estágio de 2 anos na Europa. Então, eu comecei a ver, fui com olhos de ver e vi muita coisa. Eu tinha uma prática, um conhecimento, um trabalho iniciado na prática, e lá eu fui ver a teoria, o lado científico do trabalho editorial. E grandes editores, né? Grande Europa, velha Europa, sempre sábia, competente nisso. Então, eu comecei a ver... pensando a partir da Editora Berg, de um trabalho nosso, que ali era mesmo, que eu ia voltar e queria continuar dando esse recado editorial. Mas eu, pequena, e não um recado editorial dentro do país que já tinha mais ou menos um caminho, era aquilo, ia fazer aquilo que estava fazendo. E no Brasil, nesse tempo que eu estava lá, começaram a pipocar mesmo para valer os movimentos negros. Realmente a luta começou a ficar mais evidente. Então, eu olhando as coisas todas, olhando as lutas, olhando aquela coisa, falei, vou voltar e vou trabalhar na questão negra. Mas na questão negra, naquilo que eu sei fazer. Eu sei fazer livros, sei fazer gráficas, sei fazer... E estou aprendendo aqui muito bem, a fazer muito bem feito. Então, eu vou voltar e vou trabalhar, vou batalhar, abrir um espaço para a criação intelectual negra. Então, voltei e sem nada. Igual coisa brasileira é assim mesmo. Abre as coisas, abre uma empresa. Abrir uma empresinha. Então, as exceções, claro, sempre tem um ou outro que ajuda. A gente não faz nada sozinho, não. Nem é possível fazer nada sozinho. Mas com esse firme propósito de veicular, de trabalhar nessa área. Agora, realmente, uma coisa que eu não contei foi
com a tenacidade dos poetas, porque a poesia não tem cor. A poesia é essa coisa linda que está aí, graças a Deus, que salva muito esse mundo, são os poetas. Então, é uma editora realmente fundada para isso, para veicular, ligada à causa negra. Mas é uma casa, fica uma casa aberta, é uma casa do Brasil, de brasileira, uma casa editorial para todo mundo, especialmente os que estão começando. Mas, quanto à qualidade editorial dos seus trabalhos, fica evidente porque você tem prêmios, inclusive, nacionais com essas edições. Eu gostaria que você comentasse, ensinasse para nós um pouco desse processo editorial a partir exatamente dessas duas coleções premiadas. Olha, eu não tenho que ensinar. Na verdade, isso aqui é um trabalho, é questão da parceria, que é importantíssima, de autor, ilustrador e editor. Então, foi isso que nos levou a ganhar esse prêmio, não só esse, nós temos ganhado outros. Essas coleções estiveram na Feira de Bolonha e também estão pelo Brasil todo, foram adquiridos pelo MEC, a Fundação de Educação de São Paulo também colocou no currículo, mas é o resultado da parceria. Então, e a gente querer fazer uma coisa boa e estar comprometido com cultura, com beleza, é isso aí. A gente ganha prêmio. Ganha. Agora, Masa, por exemplo, para que o espectador possa compreender em termos de custos editoriais, como é que é isso? Gostaria que você exemplificasse com esse livro do Anísio Viana, que é um livro de 52 páginas, né? Em termos de custos e de processo editorial. O Anísio chegou lá, um jovem poeta, premiado também, já chegou premiado, o Anísio, com o Dublê de Anjos. Um livro, eu tenho recebido muita demanda, o pessoal quer saber, ou quer chegar até a editora, mas fica receoso, telefona. Então, um livro como esse do Anísio, gente, ele tem aproximadamente 54 páginas. É um livro feito num papel 90 gramas, papel de boa qualidade, bom corpo, e uma capa também bem cuidada. Não é uma capa simples, é um livro simples. Miolo preto e branco, capa a 2 cores. Então, uma tiragem de 1.000 exemplares, na Mas Edições, isso fica entre 1.600 a R$2.000, dependendo da complexidade. No caso dele, foi R$1.600. Então, é possível, acessível e com a economia do jeito que anda, como a gente compra a matéria-prima a prazo, é possível a gente facilitar. Então, realmente, os poetas podem chegar que a gente vai produzir o livro deles. Ótimo. E, mas, terminado o processo de produção editorial, você enfrenta naturalmente a questão da divulgação e da distribuição. Como é que está para você a situação da divulgação em Minas Gerais? Olha, são 2 problemas. Eu estou conseguindo equacionar um pouquinho, porque a divulgação, na verdade, a distribuição é o calcanhar de Aquiles de qualquer editor, em qualquer latitude do planeta. Realmente não é fácil distribuir. Então, do modo geral, as editoras, as grandes armam seus próprios esquemas e as pequenas têm que se virar. Então, esse ano, depois de mais de 30 anos nessa labuta, me associei a um rapaz que começou conosco também, o Gundebaldo Meyron, e nós fundamos uma distribuidora. Ele já é uma pessoa, um profissional que trabalha com livro técnico e científico. E ele me propôs, eu aceitei para ele. Por quê? Porque eu teria melhores condições de levar os nossos livros mais longe. É difícil, porque na área técnica e científica fica mais fácil, ele já tem um mercado, certo? Agora, a questão da poesia, da crítica, do ensaio, dos contos, da literatura em geral, para a editora pequena é mais difícil. Agora, a questão da publicidade, quanto menor, aí também mais difícil, porque publicidade, mídia implica em quê? Principalmente investimento, você tem que botar dinheiro para divulgar, para botar na televisão, para botar no jornal, para botar na imprensa em geral, e para ele ir mais longe.
Então, a gente conta muito aqui, e eu até me considero privilegiada, a Mas Edições, com a boa vontade. No caso, eu tenho até um carinho do pessoal, do modo geral, da imprensa, da mídia. Então, os jornais, do modo geral, eles divulgam. A gente divulga, a gente manda o material, manda o release. Então, a maioria se interessa e chama os nossos autores, dão espaço. E não posso, eu tenho até que agradecer de público isso que nos ajuda demais. E não é pago porque nós não temos esse poder de fogo. É realmente o carinho dos profissionais da imprensa que estão nos dando essa força. E sem ela também fica muito difícil. Por exemplo, o eixo Rio-São Paulo, que a gente quer atingir. Está longe, seria importante, mas eles é uma porta meio fechada, meio difícil. Quer dizer, a gente manda, mas a gente só pode mandar, não consegue, é difícil. Bom, e tem uma questão também que é preciso ressaltar aqui, né? O livro, enquanto objeto de cultura, é fato, então, naturalmente, ele tem que ser veiculado mesmo com qualquer acontecimento dentro da vida do país, né? Felizmente. Bom, Masa, você dizia, minha última pergunta para você é a seguinte, você dizia há um tempo atrás, quem é Pedra 90 para você? Você dizia Nelson Mandela, alguém que eu não quero morrer sem conhecer. Continua sendo essa figura ou você hoje tem uma outra Pedra 90? O Nelson continua assim, ele tem um espaço muito grande, mas eu hoje estou com uma pedra 90, muito 90, está guardada na manga do colete que eu quero ter chance de apresentar para vocês muito breve, porque é um trabalho sobre uma personalidade, uma figura importante nessas Minas Gerais e nesse Brasil, que deu um recado muito grande. Esse é Pedra 90. Ótimo. Vamos ficar aguardando agora. Pode aguardar. A última pergunta do programa, quem vai fazer para você é novamente a editora Ana Lúcia Campanha Batista. Vamos lá? Masa, vídeo, CD-ROM, internet. Isso acaba com a literatura no Brasil ou no mundo? De jeito nenhum. Isso só ajuda. Não tem jeito. O livro, o McLuhan, há anos e anos atrás, na Galáxia de Gutenberg, ele já preconizava o fim do livro por causa da informática, por causa da televisão. Não tem jeito, são veículos que ajudam o livro a ir mais longe. Porque a palavra impressa, o preto no branco, essa força vai ser eterna. Ela já começou com aqueles que gravavam nas pedras e deixaram essas mensagens para nós nas pedras, no pergaminho, no barro, no ferro e hoje no papel. Não tem jeito. São instrumentos que nos ajudam, simplesmente que ajudam a sedimentar, dar mais força ainda ao livro. Ótimo. Masa, nós deixamos aqui um convite para que os espectadores conheçam a boa produção da Masa. Agradecemos a sua entrevista e desejamos mais sucesso para o seu trabalho. Muito obrigado. Obrigada a você.